Presidente da Câmara recebe do ministro Sérgio Moro o esperado pacote de medidas para a segurança pública e contra a corrupção. Nós explicamos as medidas previstas e mostramos as primeiras reações entre os deputados. Em audiência pública na Comissão Externa de Brumadinho, representante do Tribunal de Contas da União afirmou que desde 2016 já havia alertado sobre a precariedade na fiscalização para garantir a segurança de barragens. E os desafios que cidades, estados, governo e sociedade enfrentam para melhorar a mobilidade urbana. Veja a primeira de uma série de 3 reportagens especiais. Uma das propostas mais esperadas do governo Jair Bolsonaro foi entregue hoje ao Legislativo, o pacote de medidas para a segurança pública e contra a corrupção, feito pelo ministro Sérgio Moro. Uma comitiva de 6 ministros veio entregar os 3 projetos de lei anticrime ao presidente da Câmara dos Deputados. Eu tenho recebido diversos parlamentares, ministro Onyx igualmente, todos os ministros têm recebido parlamentares. Eu estive aqui na Câmara, no Congresso, antes mesmo do projeto ser apresentado, para explicá-lo aos parlamentares e resolver dúvidas. E assim por diante, nós estamos totalmente disponíveis para dialogar. O trabalho do parlamento é o trabalho do debate. E nós estamos prontos para o debate. Sérgio Moro tinha apresentado uma primeira versão das medidas anticrime no início de fevereiro. Diante da repercussão, fez mudanças. Por exemplo, a pedido de parlamentares, separou a criminalização do Caixa 2 em um projeto específico também incluído no pacote. Havia um sentimento de que o Caixa 2 é um crime grave, de fato é grave, mas não é tão grave como o crime organizado, homicídios e corrupção. E houve vamos dizer, reclamação para que não fosse tratado juntamente com essas outras condutas delitivas mais graves. É uma reclamação compreensível e foi acolhida, foi aceita. O presidente da Câmara disse que não haverá resistência a votar o assunto. Os Caixa 2 a gente já votou em 2016, é um assunto que pode ser votado a qualquer momento. Esse assunto não é problema. 3 projetos e 3 alvos claros. Crime organizado, crime violento e corrupção. São problemas que nós entendemos relacionados. Não adianta enfrentar um sem nós enfrentarmos os demais. O texto altera 14 leis diferentes, entre elas, banco de DNA. Ele já existe, mas agora haverá regras claras. Condenados por crimes violentos vão ter que ser registrados assim que ingressarem na prisão. Prisão em segunda instância. Hoje, a lei prevê prisão só depois que todos os recursos forem esgotados. Há uma discussão jurídica. Desde 2016, o STF autoriza a prisão em segunda instância. A proposta formaliza em lei a determinação para cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Organizações criminosas. Hoje, ficam em presídios de segurança máxima aqueles casos de interesse da segurança pública. A ideia endurece as possibilidades, aumentando o tempo máximo no regime diferenciado de 1 para até 3 anos. Solução negociada. Hoje, não existe essa previsão legal. A proposta é que aqueles que confessarem o crime recebem em troca a redução da pena. As propostas alteram no total 14 leis diferentes. Não se trata de apenas aumentar penas. Nós estamos, na verdade, criando métodos de investigação, como agente encoberto, bancos nacionais de dados. E estamos destravando a nossa legislação processual para nós termos um sistema de justiça criminal eficaz. A proposta é um começo. Aqui na Câmara, ela ainda vai ser muito debatida antes de qualquer votação. Esse tipo de política aumenta a violência na sociedade, não diminui. Embora o senso comum existente e na qual Moro navega, né, é esse de que bandido bom é bandido morto, que lugar de bandido é na cadeia e tal. Em vez de se tratar de educação, de saúde, de segurança pública, de inteligência nas investigações, se trata do mesmo modelo repressivo. Não concordo, eu acho que é um equívoco do parlamentar dizer que isso vai aumentar a violência. Pelo contrário, na hora que você tem medidas mais duras, regras mais rígidas, automaticamente você reduz a criminalidade. Não tenho dúvida que esse projeto ele vai funcionar no nosso país, mas naturalmente ele precisa ser debatido de forma transparente, de forma pedagógica e ouvindo a sociedade civil organizada.
Nesta terça-feira, a comissão externa que acompanha as investigações sobre a tragédia de Brumadinho ouviu do representante do Tribunal de Contas da União que falhas na fiscalização de barragens de rejeitos de mineração já tinham sido apontados pelo órgão desde 2016. Essa foi a conclusão de uma auditoria feita pelo TCU após o rompimento da barragem de Mariana. Na época, o órgão já apontava que novos desastres como aquele poderiam acontecer. A principal conclusão do tribunal em 2016, em razão desse trabalho, que se estendeu de janeiro a abril, foi de que a fiscalização realizada pelo órgão responsável é uma fiscalização permeada por falhas, por deficiências e que era incapaz de atender os objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens. Na ocasião, inclusive, diante de todos os problemas detectados, o TCU alertou quanto ao risco de que novos acidentes, novas tragédias acontecessem em razão de todo o contexto que foi verificado na ocasião pelo tribunal. Hoje, quem contrata as empresas que fazem auditoria sobre a segurança das barragens são as próprias mineradoras, como a Vale, responsável pela mina de Brumadinho. O representante do Ministério de Minas e Energia defendeu que a Agência Nacional de Mineração faça um credenciamento de empresas de fiscalização sem ligação com as mineradoras. A empresa que faria a inspeção, a auditoria, na segurança e estabilidade das barragens, ela passasse a ser indicada pela Agência Nacional de Mineração, tá? Essa empresa pertenceria a um cadastro, um credenciamento junto à agência por um chamamento de um edital internacional, por exemplo, e essa empresa, que faria a inspeção, o controle na barragem, ela não teria qualquer relação, com a mineradora. O principal objetivo da comissão é tornar a lei sobre segurança de barragens mais rigorosa, para que tragédias como as de Mariana e de Brumadinho não se repitam. Nós vamos ter que ser mais severo e não perpassar o senso de impunidade da responsabilidade. Quer dizer, não puniu quem é responsável, vai fazer de novo. Então a gente tem que aumentar essa responsabilidade, talvez com multas mais altas, com um regime de licenciamento de fiscalização mais severo, e isso a ANM infelizmente não está fazendo. A tragédia, os crimes que foram cometidos eram tragédias anunciadas e parece que há também uma cadeia de irresponsabilidade, porque aí o DNPM não fiscalizou porque não tinha estrutura, as empresas contrataram as auditorias, mas essas auditorias, ninguém garante que essas auditorias têm responsabilidade. Então, na verdade, cada dia que passa, o sentimento nosso e a certeza é que é preciso ter uma nova lei brasileira, mas não basta ter a nova lei, é preciso que a lei seja cumprida. O plenário da Câmara aprovou a suspensão de um decreto do governo Bolsonaro que muda regras para o sigilo de documentos públicos. O decreto permite que pessoas que ocupam cargos em comissão classifiquem informações públicas como secretas ou ultra-secretas. São aquelas que ficam inacessíveis à população por 15 ou 25 anos. Até então, essa classificação só podia ser feita por presidente e vice-presidente da República, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas no exterior. Quando o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, assinou o decreto, ele disse que iria diminuir a burocracia. Mas as mudanças não foram bem recebidas pela maioria dos deputados, vários inclusive de partidos considerados da base governista. Eles entenderam que as mudanças facilitam o sigilo de documentos e, com isso, diminui a transparência governamental. Agora o Senado precisa confirmar ou não essa suspensão do decreto que muda regras sobre quem pode impor sigilo a documentos públicos. Então, nossa principal questão é a questão democrática. Nós enfrentaremos qualquer tipo de restrição à democracia e à liberdade. Essa é uma prioridade, a preservação da democracia e da liberdade, que são pilares da Constituição brasileira, a preservação de direitos sociais, e de direitos civilizatórios, que aí entra a questão da cultura e da diversidade humana. E há dois aspectos que nós vamos enfrentar imediatamente. Um deles é esse
pacote Moro, que é gravíssimo, além da inconstitucionalidade. É uma autorização de pena de morte no Brasil, disfarçada. E o segundo é a reforma da Previdência. Então essas são as prioridades imediatas que nós vamos enfrentar no Congresso Nacional. Continuar a pauta da articulação da rede de sustentabilidade da última legislatura, principalmente pautando pela sustentabilidade, da visibilidade dos direitos coletivos, como os povos indígenas, como os quilombolas, um pouco da pauta relacionada à Amazônia. E eu estou justamente aqui para continuar essas prioridades que a rede vem destacando, justamente para que o nosso Brasil ele tenha essa possibilidade de avançar na pauta dos direitos coletivos, na questão ambiental. E nisso eu vou estar acompanhando atentamente as propostas que o Senado, também a bancada da rede, está propondo na questão do Brumadinho, né, de criar um projeto-lei que possibilite a questão avançar, considerando o crime hediondo, a questão que foi colocada ali, né, a gente precisa dar o exemplo, né, para que outros desastres, outros problemas que ocorrem. O Jornal da Câmara apresenta agora a primeira de uma série de 3 reportagens sobre um tema que mobiliza governos, sociedade e especialistas: os entraves à mobilidade urbana. Trânsito pesado, estresse e perda de tempo. Essa é a realidade de muitas grandes cidades em todo o mundo. Los Angeles, nos Estados Unidos, é um exemplo a ser esquecido. A cidade investe pesado em grandes viadutos e vias públicas largas. Esse entroncamento, por exemplo, tem dezenas de faixas de rodagem. O objetivo da construção era acabar com o trânsito, mas não funcionou, simplesmente porque à medida em que o trânsito diminui com as novas obras, mais pessoas passam a usar o carro. E aí, em pouco tempo, o congestionamento volta a se formar. Em Los Angeles, as pessoas estimularam o carro. Começaram a duplicar, construir mais vias, viadutos. Aí os carros vão, porque eles se sentem o quê? À vontade, eles estão sendo convidados. Já em Londres, o sistema de transporte é referência mundial por integrar metrô, trem, ônibus, bicicleta e até barcos. O transporte público é barato e relativamente rápido. O resultado é uma cidade com menos poluição ambiental e sonora. Na área central da cidade, existem pedágios urbanos que são cobrados de quem quer andar de carro, como uma forma de compensação pelos danos causados pelo automóvel. Todo o dinheiro arrecadado é obrigatoriamente reinvestido no transporte público. No Brasil, também adotamos a cultura do carro, copiando o modelo norte-americano. Já somos o 9º país do mundo em número de automóveis, com um carro para 4 pessoas. Aqui no Brasil, transporte público de qualidade ainda é um sonho distante. A maioria dos ônibus, mesmo quando novos, utilizam chassis e suspensão de caminhão. Eles são altos, duros e barulhentos. Estas suspensões, na verdade, foram idealizadas para transportar coisas e não pessoas. Por isso, são tão desconfortáveis. Sem uma alternativa eficiente, quem tem condições apela para o carro e o trânsito vira o caos. O assistente de serviços gerais, Joel Silva, sabe bem o que é perder tempo. Eu moro em Águas Lindas de Goiás, trabalho no Congresso Nacional e demoro numa média de 2 horas para vir no trânsito pesado e 2 horas para voltar. Na Câmara, os parlamentares da Comissão de Viação e Transportes admitem que ainda falta muito para o Brasil avançar, mas reforçam que centenas de projetos já estão em análise para incentivar o uso do transporte público. Todos os países em que o cidadão migrou para o transporte coletivo é porque houve investimento e melhorou a qualidade. E quando eu digo haver investimento, é infraestrutura própria para o transporte coletivo,
é reduzir impostos para que esse transporte seja economicamente mais atrativo, mais interessante, obviamente tendo um custo menor. E o que a gente vê no Brasil é praticamente o contrário disso. Uma solução que tem enfrentado resistência dos motoristas no Brasil são os corredores exclusivos para ônibus e táxis. Apesar das reclamações, especialistas dizem que eles valem a pena. No horário de pico, um ônibus carrega 100 pessoas, 30, 40, 20, depende do tipo de linha e da cidade fora do horário de pico, mas ele ocupa o espaço de 3 automóveis que estariam estatisticamente carregando ali 4 passageiros. Os especialistas defendem que só a integração dos modais resolve o problema da mobilidade urbana. Ninguém conseguir andar em algumas horas do dia já acontece em diversas cidades. E aí a gente vê as cidades dando passos no sentido contrário, né? Recuperando os modos mais sustentáveis, recuperando o sistema de integração e abrindo mão da dependência do automóvel. O Marcos José, que trabalha com segurança patrimonial, já está aderindo a essa integração dos modais. Todos os dias, ele deixa o carro em casa, pega a bicicleta, vai até a estação do metrô, entra no vagão com a bicicleta e no destino final desce, pega a bicicleta novamente e vai até o seu local de trabalho. Marcos, por que você preferiu deixar o carro em casa e utilizar a bicicleta no seu destino até o trabalho? Bom, a saúde em primeiro lugar, o combustível desse preço que está, não tem como. Aí é o seguinte, pega muito engarrafamento também. A verdade é que o trânsito vai mudar em um futuro próximo. O carro para uso pessoal está deixando de ser obrigatoriamente a melhor opção de transporte e novas alternativas estão surgindo. Está na hora de começar a pensar se você realmente precisa do automóvel que tantos problemas traz para as nossas cidades. Andar de carro tem um custo, pelo espaço que ocupa, pelo ruído que produz, pela emissão de poluentes. Existem várias deseconomias que o modo carro produz e que essas deseconomias são absorvidas por toda a sociedade, inclusive pela parcela que não anda de carro. Então, cobrar um preço justo de quem opta pelo carro é um mecanismo de justiça social. Estas foram as notícias da Câmara nesta terça-feira, 19 de fevereiro. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.